De acordo. De acordo. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto antecipado, implantado nesta Câmara ainda em 2013, os votos são lançados previamente, todos os integrantes do colegiado da turma julgadora tomam conhecimento, manifestam o seu voto, concordando, discordando, apresentando declaração de voto, se for o caso, e nós chamaremos aqui, nesta sessão, só os processos em que há pedido de destaque, pedido de sustentação oral ou preferência. Os demais processos, após a sessão, serão considerados julgados com a publicação do rol de processos julgados na Câmara. E eu chamo o item 8. O agravo interno civil 063-3065, dígito 26.2022, em que agravante certa serviços empresariais e representações EIRELI, e agravado no município de Fortaleza, da relatora da desembargadora Vilalba, doutora Liliane Freire Araújo Evangelista Evaristo Barbosa, está presente? Sim, excelência. Doutora Liliane, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência, eu dispenso e a sustentação oral, ela também não vai ser realizada. É só para fins de acompanhamento de sessão, o julgamento. Então é só a preferência, não é isso? Isso, porque agravo interno nem pode sustentar, creio eu. Ok. Por aclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 26, apelação civil 005, 6987, dígito 6B.2021, em que é apelante Carlos Elson de Oliveira Frota e apelado do município de Sobral, da relatoria da desembargadora Vilalba. O doutor Michel da Silva Alves está presente? Sim. Doutor Michel, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Eu agradeço. Boa tarde aos julgadores. Cumprimento a relatora do caso, doutora Maria Vilalba, a segundo juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues e a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, que acompanha a turma julgadora. Trata-se de caso da comarca de Sobral, guarda municipal, ao qual ele recebe uma gratificação permanente no salário, a título de remunerar a questão da periculosidade, a questão da jornada alternada. E a gente pede nesse processo, nós reclamamos nesse processo, para que houvesse a incidência de adicionais de tempo de serviço, considerando que esta verba trata-se de uma remuneração, né, um típico aumento de salário disfarçado. O juiz da comarca de Sobral, ele negou, julgou a citação improcedente, ao argumento do efeito cascata, previsto no artigo 37, a gente apelou, e a gente pede para que o tribunal reforme sobre o seguinte aspecto. Esse caso em si, ele tem uma particularidade de tratar-se de guarda municipal. A gratificação que é paga na cidade de Sobral, ela é paga de forma indistinta, não é pago para um servidor ou outro, é pago para qualquer servidor que seja guarda municipal. Então, ao nosso sentir, é a típica hipótese em que o poder público ele pinta uma rubrica, né? Porém, na prática, isso é salário. Isso é uma verba que compõe a remuneração do sujeito de forma permanente. Sobre ela incide imposto de renda, desconto previdenciário, de sorte que ela também tem que servir de referência para o pagamento dos adicionais de tempo de serviço, enfim, verbas próprias que têm que ter reflexo, hora extras. E, nesse sentido, a legislação municipal, no artigo 57 e 58,
aqui eu me refiro à Lei Municipal 818, né, da cidade de Sobral, ela é categórica, né? E de sorte que, no nosso ponto de vista, a ação merece o decreto de procedência, o recurso é tempestivo e deve ser provido. É a minha manifestação, Excelência, de forma sucinta, objetiva, no sentido que a gente possa ter esse respaldo para esse servidor. Nos autos encontra-se contra-cheque, percebe de forma muito clara que, infelizmente, o adicional que é quinquênio, que é o caso, não se aplica, e isso gera perdas expressivas na carreira do servidor. É a minha manifestação. Obrigado, doutor Michel. Desembargador Vilauba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Esse Posso pode proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Fechando o item 70, apelação civil, sequência de 3 zeros, 9682, de 70.2018. Apelante apelado, Instituto Nacional do Seguro Social. E apelante apelado, Maria Verlândia Gomes Almeida de Siqueira. Não permitimos. Duas modalidades da executar. Relativa à doutora Rosa Mendonça. Eu indago o advogado Benedito Dias Albuquerque de Sá está presente? Presente, Excelência. Doutor Benedito Dias, Vossa Excelência me vê e me escuta bem? Eu tenho a impressão que não será necessária sustentação oral, porque dentro da temática de voto antecipado, eu já tenho aqui o resultado, as apelações foram conhecidas, provida da parte autora e desprovida do INSS. Eu acredito que torna desnecessária a sustentação oral. Posso proclamar o resultado? Excelência, eu poderia só ouvir o voto, porque são 3 pedidos que são feitos da parte autora, só poderia saber qual que foi aceito? Doutora Rosa, por favor. Apelações cíveis, previdenciário, ação ordinária, conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, perícia oficial, laudo comprobatório da incapacidade permanente da segurada para o exercício de suas atividades habituais, condições socioeconômicas que tornam improvável sua reinserção no mercado de trabalho, relevância dos aspectos profissional e cultural da segurada. Precedente dessa corte do STJ, provido recurso da parte autora, não provimento do apelo do INSS. Não, Excelência, nesse caso a parte autora não tem interesse em sustentar. Obrigado. Ok. Proclamo o resultado, apelações conhecidas, provida da parte autora e desprovida a do INSS. A decisão é unânime. Eu chamo o item 94, apelação civil 006 3446, dígito 26.2017. Apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, e apelada Maria José Lopes do Nascimento. Da minha relatoria está presente o doutor... Vai ser o mesmo advogado, doutor Benedito Dias. Isso, o mesmo advogado. Aqui também eu acho a mesma coisa, a apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação do INSS prejudicada. Não, Excelência, nesse caso a parte autora também não tem interesse em sustentar. Então, esse é o resultado proclamado. Eu chamo o item 103, do agravo de instrumento 062 1972, dígito 66.122. Agravante Ricardo Fernandes e agravado o Estado do Ceará. Relatora doutora Fátima, e eu pedi vista, então o julgamento do processo fica adiado. Obrigado, Excelência. Mas o voto da relatora foi pelo conhecimento do recurso, mas pelo desprovimento. Eu chamo o item 104, o agravo em instrumento 0630501, dígito 74.2022, em que é agravante Boston Científico do Brasil Limitada e agravado Estado do Ceará, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Desembargador Vilauba, como vota Vossa Excelência?
Só um esclarecimento. O voto da relatoria foi pelo desprovimento do agravo. O meu voto foi pelo provimento. E agora Excelência, vamos ouvir. perdão, eu sou advogado da causa, a gente tinha pedido sustentação oral nesse Na caso. verdade, são dois processos, né? Eu vou chamar Isso. logo o outro também, só sustenta logo os dois. Perfeito, eu ia indicar isso mesmo. 105, agravo de instrumento 062, 8318, 33.2022, o que é agravante Boston Scientific do Brasil Limitada, e a agravado do Estado do Ceará, também da relatora doutora Rosa Mendonça. O senhor tem, então, 15 minutos para a sustentação oral. Tá certo. Obrigado, excelência. Eu inicio minha fala cumprimentando a toda a turma julgadora e as demais pessoas que acompanham a sessão de hoje, desejando boa tarde a todos. Excelência, então, o caso aqui são dois agravos de instrumento que foram interpostos pela minha cliente, a Boston Scientific, contra decisões interlocutórias proferidas em mandado de segurança na origem, que indeferiram a medida liminar. Eu vou tratar aqui dos dois casos em conjunto, porque eles estão inseridos no mesmo contexto e a argumentação de um aproveita o outro, embora eles digam respeito a atos coatores diferentes, como eu vou explicar mais para frente. Excelências, então, para fim de contexto, a Boston, né, a minha cliente, é uma empresa de origem norte-americana, de mais de 40 anos, da área da saúde, que fornece produtos médicos hospitalares para entes públicos e privados, inclusive no Brasil. Por exemplo, medicamentos cardiovasculares e de várias outras áreas da saúde. Em dezembro de 2021, a minha cliente foi penalizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a penalidade de impedimento de licitar com a administração pública do Distrito Federal. Excelências, eu peço licença para repetir essa informação desde logo, porque ela é importante para o desígnio da causa, e agora eu leio exatamente o que consta da decisão publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. A Boston foi impedida de licitar com a administração pública do Distrito Federal. Pois bem, em 2022, já penalizada, a minha cliente participou de licitações lançadas pela Secretaria de Saúde do Distrito do Ceará. Perdão. Acho que foi interferência. Então, a minha cliente participou dessas licitações lançadas pela Secretaria de Saúde do Ceará, números 2487 e 1329, cada um deles relativo a um dos agravos de instrumento que estão sob julgamento. Em um dos casos, a Boston apresentou a melhor proposta para determinado item do edital. Em outro caso, a Boston apresentou a única proposta para o item do edital. Infelizmente, nos dois casos, o pregoeiro de cada um dos certames entendeu que a proposta deveria ser recusada, exatamente com base no fato de que a Boston havia sido penalizada pelo Distrito Federal. E essa informação consta do portal 6, do portal da transparência do governo federal, que é o cadastro de empresas inidôneas e suspensas. A Boston interpôs recurso administrativo, que também foram negados, e contra essas decisões foram impetrados mandados de segurança que deram origem aos recursos que estão sob julgamento. Excelências, então, como já foi possível perceber, a questão que se coloca nesse caso é se a penalidade aplicada pelo Distrito Federal a Boston também a impediria de participar das licitações promovidas pela Secretaria de Saúde do Ceará. A posição do Estado do Ceará, inclusive da Procuradoria, e que foi adotada, né, liminarmente em sede de mandado de segurança, foi a de que, sim, a penalidade aplicada pelo Distrito Federal impediria a Boston de participar das licitações no Ceará também. E isso, basicamente, com fundamento em julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. No entanto, Excelência, a gente entende que essa posição é equivocada, com base em dois principais pontos. O primeiro deles é de que a própria penalidade aplicada pelo Distrito Federal nos dá a resposta, né? Como eu pude ler anteriormente, o Distrito Federal impediu a Boston de licitar com a administração pública do Distrito Federal. E aqui, Excelência, eu peço vênia para apontar que essas palavras elas têm importância, não são meras palavras e
e elas têm um sentido próprio aqui. O Distrito Federal, ao aplicar essa penalidade, ele exerceu a competência, não só de aplicar essa penalidade, mas também a competência íncita de realizar a dosimetria da pena. Então, entendendo que os fatos eram mais ou menos graves o suficientes para determinada pena, o Distrito Federal decidiu que a Boston estaria impedida de licitar com a administração pública do Distrito Federal. Por isso, excelências, a gente entende que estender essa penalidade agora, como fez o Estado do Ceará, é usurpar a competência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mais do que isso, excelências, estender essa penalidade, como foi feito, é também violar os direitos da Boston ao contraditório e ampla defesa. Isso porque essa penalidade foi aplicada pelo Distrito Federal em determinado processo administrativo aberto naquele ente, em que a Boston pôde participar, se manifestar, apresentar defesa, pedir provas, eventualmente considerar a interposição de um recurso administrativo e, por fim, decidiu, inclusive, ajuizar uma ação anulatória, que ainda está em curso. Em todos esses momentos, a Boston exerceu seu contraditório, entendendo que a penalidade que fosse aplicada pelo Distrito Federal seria cumprida como aplicada. Por isso, excelência, se a gente estender essa penalidade agora, depois de exercida a competência do Distrito Federal, depois de finalizado o processo administrativo, a Boston terá violado seus direitos ao contraditório e ampla defesa, porque não mais ela vai ter a oportunidade de se manifestar no âmbito de um processo administrativo que já ocorreu e que resultou na aplicação dessa penalidade. Excelências, na nossa visão, esses dois motivos seriam suficientes por si só para impedir que a penalidade da Boston fosse aplicada também ao estado do Ceará. Mas não é só, excelências. Como eu mencionei, o entendimento que vem sendo aplicado em sede administrativa é de que os julgados do STJ embasariam esse entendimento de que a penalidade da Boston também se aplicaria aos demais estados, por exemplo, o Ceará. No entanto, excelências, a gente tem que entender que esses julgados do STJ, eles não analisam, ou pelo menos expressamente, casos em que, como o da Boston, a penalidade dizia expressamente, e como eu mencionei, isso tem importância, porque decorre de competência do Distrito Federal, então o STJ não analisou expressamente em casos em que a penalidade previa já, em si mesma, a abrangência, né? O que o STJ tem são julgados desde 2003, que vão sendo repetidamente citados nas decisões mais recentes, em que há um entendimento geral de que a penalidade prevista na Lei 8.666, artigo 87, seria extensível a todos os entes da administração pública do país. Porém, como eu mencionei, excelências, o STJ não analisa penalidades que prevêem expressamente a sua abrangência mais limitada, né? Isso é um argumento importante, que ainda que se entenda que não teria diferença, não tem como dizer, porque o STJ nunca analisou. E, portanto, cai por terra um dos principais argumentos do Estado do Ceará. Mais do que isso, excelências, como eu mencionei, esses precedentes, né, embora não vinculantes do STJ, são antigos, vêm desde o início dos anos 2000, e, portanto, eles não consideram, nem poderiam considerar a legislação mais recente, que é a legislação que está em vigor atualmente. E aqui eu me refiro à nova Lei de Licitações e Contratos, em primeiro lugar, que é a Lei número 14.133, de 2021. Essa lei, excelências, percebam só, ela trouxe expressamente que a penalidade de impedimento de licitar e suspensão do direito de contratar, perdão, ela possui como regra abrangência apenas ao ente da administração que a aplicou. Isso está expresso na lei. A gente entende, inclusive, que isso veio, como se sabe, a nova lei veio para consolidar vários entendimentos jurisprudenciais que já existiam. Esse é um dos pontos em que a nova lei fez isso. Ela consolidou um entendimento que já existia, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, de que a penalidade do antigo artigo 87 tem efeitos restritos ao ente da administração pública que a aplicou. E aí, a segunda legislação a que eu me referi, excelências, foi a lei de improbidade com a nova redação, né, da lei número 14.230,
que também previu que a penalidade, fazendo uma analogia, naquele caso da lei de improbidade, a penalidade de proibição de contratar, também é, como regra, restrita ao ente da administração que foi lesada pelo ato de improbidade. Aqui eu ressalto que eu faço apenas uma analogia, porque a Bolsa não foi penalizada com uma proibição decorrente da lei de improbidade, mas sim da lei de licitações. Portanto, excelências, a gente entende que esses dois casos deveriam ser considerados na hora de se interpretar a penalidade que foi aplicada a Boston, porque, como se sabe no âmbito do direito administrativo sancionador, isso foi, inclusive, reconhecido pelo STF em julgamento recente, se aplicam vários dos princípios, né, inclusive aquele da retroatividade da lei mais benéfica. E aqui a gente não está falando, no caso, de se mudar uma penalidade que foi aplicada a Boston, mas de se interpretar restritivamente, no caso de licitações em que ela tenha participado ou venha participar, que essas penalidades não sejam interpretadas no sentido de que elas teriam efeitos para a administração pública como um todo. Afinal, vale ressaltar aqui que a Lei 8.666 é silente a esse respeito, portanto, se trata apenas de uma interpretação. E a nova lei, por exemplo, a Lei 14.133, nos auxilia nessa interpretação. Excelências, esses são os nossos principais pontos. A gente entende que eles são suficientes para que seja reconhecida a ilegalidade dos atos coatores aqui impugnados, e a gente espera que esses pontos sejam conhecidos e discutidos no âmbito do Poder Judiciário, porque, embora eles sejam evidentes, eles ainda não foram apreciados, e isso são casos bem importantes para a nossa cliente. Então, eu agradeço Vossas Excelências e aqui eu concluo a minha sustentação oral. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel, é isso? Exatamente. Obrigado, doutor Samuel. Nada. Nós tivemos um problema no SAG na quinta, na sexta. O que é fato é que eu só fui votar os processos da sessão de hoje, dos demais integrantes do colegiado, no domingo. E aí eu me deparei com esses dois processos. Mas havia um outro, que eu havia pedido visto na sessão anterior, já tinha apresentado um voto divergente. E eu apresentei esse voto divergente, trouxe lá as razões todas, não coloquei aqui, doutora Rosa, porque não houve tempo, já foi domingo, né? Mas eu quero ressaltar dois pontos que fundamentam o meu entendimento de que uma pena aplicada por uma unidade da federação a um licitante não pode ser estendida a todas as unidades da federação, a todos os entes federados do Brasil. Primeiro, nós temos uma penalidade que torna a empresa, veda a participação da empresa em qualquer licitação de qualquer órgão público, que é a inidoneidade. É a única hipótese em que a empresa não pode licitar com qualquer ente federado do Brasil. Então, não se trata de inidoneidade. Aqui é uma daquelas penalidades, a empresa participou da licitação, deixou de apresentar a proposta e foi aplicada uma penalidade que a lei diz que gira em torno de 2 a 4 meses. Mas a decisão do Tribunal do Distrito Federal foi no sentido de inabilitá-la para participar de licitações no Distrito Federal. E nem poderia ser diferente. O Distrito Federal, ou qualquer Estado da Federação, não poderia estabelecer uma pena, a não ser no caso de inidoneidade, que tivesse abrangência em todo o território nacional. Eles não têm essa competência. E como é que uma pena aplicada por uma unidade da federação vai valer em todas as unidades da federação? O Estado diz, nossa, essa empresa já foi punida porque não apresentou uma proposta na licitação que participou no Distrito Federal. Ela não pode licitar com o Estado do Ceará. Com base em quê? Nós estamos decidindo com base em quê? Qual é o fundamento? Não existe fundamento para isso. É assim que eu entendo. Foi por isso que eu votei dessa forma. Desembargadora Vilar, com o voto, Vossa Excelência. Fiquei diante da declaração de voto de Vossa Excelência no outro processo, nas mesmas circunstâncias, né? E fiquei também, assim,
fiquei, como Vossa Excelência, achando essa abrangência, né, muito, até assim, muito larga, digamos. A empresa foi na Paraíba, que é outro caso. É. Então, isso é uma parte. A senhora falou dessa abrangência, agora me fugiu o que eu ia falar, mas já eu retorno. Certo. Pois é, então, lá na Paraíba. E não foi falado, neste caso especial, idoneidade da empresa. Né? Houve problemas naquela licitação, que a empresa deixou de cumprir alguma coisa, né? E, por este fato, estava impedida de licitar com o Distrito Federal. Assim, ficou muito claro. O argumento que me fugiu, Federal. veja só, com base em que a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Nós estamos tratando de administração pública. Qual é a lei que autoriza ou que determina que o Estado, não é que autoriza, que determina que o Estado do Ceará ou qualquer outro Estado da Federação deixe de aceitar a proposta de licitante que foi eventualmente punido por outro tribunal da Federação? Não tem lei que autorize isso. Ficou muito, né, claro que com o Distrito Federal, por tanto tempo, certo? Então, aí Vossa Excelência traz menções aqui ao Marçal Justo na lei das licitações, e eu realmente, quando de administração pública, são decisões, uma decisão do STJ de 2004, 2003, 2004, né? Então, de lá para cá, não mudou essa expressão, administração pública. Você fica impedido de licitar com a administração pública. E você fica, né, pensando, administração pública, mas eu não licitei, eu tive algum problema na minha licitação lá na Paraíba, e não vou mais licitar com nem órgão, né, da administração pública da União toda, né, do Estado brasileiro, digamos assim. Então, entendi perfeitamente. Entendi, Vossa Excelência, né, e tenho a compreensão que Vossa Excelência tem. Apesar de ressaltar que nesta Câmara tem uma decisão do desembargador Luciano, né? No mesmo sentido da abrangência. Mas nesse caso específico, né, do desembargadora Rosa, não foi definido a idoneidade da empresa, em que ela era inidônea, em que ela agiu com má fé, que é isso, né, que fala a decisão do STJ. Então, é uma coisa que ela descumpriu algumas regras, né, da licitação. Então, nesse caso aqui, eu acompanho Vossa Excelência, eu acompanho a divergência, em todas as venhas, a minha colega. Obrigado, vereadora Vilaura. Então, eu vou programar o resultado. Dos processos dos itens 104 e 105, recurso conhecido e provido a decisão por maioria vencida a relatora. Bardo Wallster é uma apelação ou é um agravo? É um agravo de instrumento. Ah, tá. É um agravo. Agravo, Excelência. Obrigado. Eu chamo o item 142, apelação civil 020, 2215, dígito 09.2022. Apelante Ana Paula Costa da Silva e apelado do município de Juazeiro do Norte. Relator do desembargador Luciano. Eu indago, doutor Laudenir, está presente? Doutor Laudenir? Opa, boa tarde, Excelência. Estou presente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa a leitura do relatório. Então, o senhor tem 15 minutos. Ok. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, doutor Luciano, Francisco Luciano Lima Rodrigues, demais desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público.
esse processo já é conhecido de Vossas Excelências, mas, assim, eu queria começar por um ponto que, recentemente, o próprio Ministério Público está mudando de posicionamento aqui no município de Juazeiro do Norte. O Ministério Público, todos os pareceres dele, é no sentido de que não cabe mandado de segurança nesses casos, que as partes não têm direito líquido e certo. Mas nós temos que ponderar uma coisa. O Ministério Público entrou recentemente com, acho que é uma orientação ao município de Juazeiro do Norte, para que o município de Juazeiro fizesse novo concurso, porque o município de Juazeiro está exacerbando na quantidade de seleções para contratar temporários. Se o município de Juazeiro do Norte está exagerando na contratação de temporários, é porque existe uma necessidade de contratar servidores públicos. E se existem pessoas aprovadas em concurso anterior para servidores públicos, nada mais justo do que chamarem essas pessoas que estão aprovadas em concurso público. E eu queria começar, Excelências, com quando o Supremo Tribunal resolveu estudar este caso de convolução de mera expectativa de direito em convolução em direito subjetivo, que lançou o tema 784, que é o estudo que está lá, que está em discussão. Esse tema 784 foi trazido pela Ana Paula, que é a apelante. Esse tema 784 foi trazido pelo Ministério Público quando fez a análise desse caso, e esse tema foi trazido pelo município de Juazeiro quando fez suas manifestações, suas contrarrazões lá da apelação. Quando se abre o site do STF e estuda lá o tema 784 diz a seguinte redação, e eu peço venha aqui para ler. Tema 784, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas prevista no edital do concurso. Ou seja, de fato, a Ana Paula foi aprovada como cadastro de reserva. Ela foi aprovada fora do número de aprovados, que neste concurso para assistente social foram 39. A Ana Paula passou na 10ª posição do cadastro de reserva. Mas já que nós estamos falando de números, vamos falar de números nesse caso específico. O município de Juazeiro do Norte, para assistente social, e isso aí, os senhores podem encontrar nos documentos 7, 8, 9 e 10, que estão das folhas 143 a 154. Em apenas 11 páginas, os senhores podem verificar o que eu estou afirmando aí. No documento 7, do documento 7 ao documento 10, o município faz 4 convocações que inclui os assistentes sociais nesses casos. No total de 4 convocações, o município de Juazeiro do Norte convocou 47 pessoas. Os senhores podem estar perguntando, mas não foram só 39 aprovados direto? Mas o município de Juazeiro do Norte convocou 47 pessoas. Por que 47 pessoas? 2 motivos simples. Primeiro, o município de Juazeiro do Norte, numa convocação, numa 2ª e 3ª convocação e 4ª convocação, ele vai rechamando as pessoas que não apresentaram documentação das convocações anteriores. O que há um erro, eu não sei nem como chamar esse erro, mas um erro tremendo para as pessoas que estão aguardando serem chamadas nas vagas posteriores. Se olharmos no documento 9, ele vai chamar as pessoas que foram chamadas no documento 7, que foi na 4ª convocação de 2020, ou seja, em 2021, chamou pessoas que haviam sido convocadas em 2020. E não tem esse chamamento, porque existe prazo no edital de lançamento do concurso, existe prazo de 30 dias para apresentar documentos. E não apresentando, essas pessoas estão fora. Ou seja, o município, ao chamar 47 pessoas, nós podemos dizer que só tinham 39 aprovados, bastando dizer que foram 39 dos aprovados direto e 8 do cadastro de reserva. É uma conta bem simples e matemática. Automaticamente, nós teríamos até a posição 8 do cadastro de reserva já convolado a sua mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Só que, se procurarmos hoje
no site de transparência do município de Juazeiro do Norte, nós não vamos encontrar nem 39 que fizeram as suas apresentações de documentos e tomaram posse. Nós temos, desses 47 que foram convocados, nós temos hoje cerca de 32 que tomaram posse. Ou seja, ainda existem, ou existe a obrigação do município de Juazeiro do Norte convocar pelo menos mais 7 pessoas, que seria da posição 9 até a 16ª posição do cadastro de reserva. Lembrando aos senhores que o concurso foi prorrogado até o dia 30 de março de 2024. O prefeito prorrogou a validade do concurso. Então, nós estamos falando de um concurso que está com a sua validade em vigor, que vai até o dia 30 de março de 2024. Então, se o município tem obrigação para fechar os 39 de aprovação direta, que aqueles que não tomaram posse têm que ser substituídos pelas pessoas que estão em cadastro de reserva, porque foi esse o tema que o STF discutiu lá, quando julgou o recurso extraordinário 837-311, ele criou um tema, que ele criou uma repercussão geral para estudar isso aí. O município tem que chamar até o 16º do cadastro de reserva. Falando da Ana Paula, ela é a 10ª colocada do cadastro de reserva. Então, senhores, nós estamos aqui tratando de uma pessoa que já tem, por uma simples análise numérica, dentro do estudo de uma repercussão geral do STF, a sua mera expectativa de direito transformada no direito, ou convolada, no direito subjetivo, líquido e certo, de ser convocada, apresentar a documentação e tomar posse, se assim ela pretender ainda. Tá? Então, por este motivo, estamos apresentando apelação, por este motivo, estamos defendendo o direito da Ana Paula, e são esses os termos. Relembrando, o Ministério Público mudou seu posicionamento aqui em Juazeiro e está exigindo que o município de Juazeiro faça um novo concurso. Por quê? Porque está exagerando na quantidade de processo seletivo para contratar temporário, inclusive no segmento de assistente social, que é o segmento que nós estamos falando aqui da senhora Ana Paula. São esses os termos, Excelência. Obrigado. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Não, senhor desembargador. Eu estou satisfeito. O senhor pode... Vou proclamar então o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 193, apelação civil 0208392, dígito 02.2020. Apelante Unidas S.A. Apelado município de Fortaleza, aliás, apelados município de Fortaleza e outros. Relator desembargador Luciano. A doutora Gabriela Honório Alcântara Bom está presente? Oi, Excelência, estou presente. Doutora Gabriela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, a senhora tem 15 minutos para a sustentação. Claro, obrigada. Boa tarde, Excelências. O caso aqui em análise e julgamento envolve um mandado de segurança impetrado pela empresa Unidas, locadora de veículos, conhecida, né, enfim, empresa, em face de duas autoridades coatores, né, enfim, da administração pública do município de Fortaleza, envolvendo o questionamento de ato administrativo que se resume numa lavratura de um auto de infração e de interdição de estabelecimento, porque sob a suposta justificativa de que no local em que, do estabelecimento da impetrante, agora apelante, né, em que havia sido lavrado o alvará de funcionamento para o desenvolvimento de atividades de locação de veículos, se estaria desenvolvendo uma atividade diversa, a qual, enfim, que foi definida pelas autoridades coatoras, ora apeladas, como venda de veículos. Excelências, tanto a lavratura, né, desse auto de infração de interdição, desse ato administrativo questionado em mandado de segurança, e a própria sentença de primeira instância, que acabou, enfim, indeferindo, né, enfim, denegando a segurança pleiteada, eles partem de uma premissa absolutamente equivocada. Com todas as vénias, né, enfim, ao juiz Ocó, e as próprias, enfim, o próprio município de Fortaleza, representado pelas autoridades coatoras,
há um verdadeiro desconhecimento da atividade de locação de veículos aqui. Fato é que, e aí o que importa, né, enfim, inclusive o que importou para a expedição do alvará de funcionamento desse estabelecimento e para a análise da efetiva atividade desenvolvida pela apelante, desculpa, é a atividade principal desenvolvida por essa empresa, que é e sempre foi unicamente locação de veículos. Né? Enfim, isso é comprovado pelo cadastro do CNPJ da apelante, que há um único CNAE, né? Enfim, que é o código da atividade desenvolvida por essa empresa, que é a locação de veículos. Isso impacta em toda o cumprimento das obrigações, não só acessórias, mas como tributárias, inclusive, né? Enfim, definição de quais os tributos a apelante está submetida. E o que acontece, na verdade, né? Enfim, que é a Unidas Seminovos, que é a disputa que, enfim, que dá origem a esse processo, é que, em função do desenvolvimento da atividade de locação de veículos, a empresa, a Unidas, ela tem por necessidade da sua atividade de se desfazer dos veículos que são inicialmente adquiridos para desenvolvimento da atividade de locação, né, para que haja uma renovação natural da frota. Excelências, acredito que todos nós aqui já tenhamos, né, enfim, alugado um carro em algum momento da vida, enfim, em viagem, em lazer, ou que não seja em função de lazer, mas enfim, por qualquer motivo, ninguém gostaria de chegar numa locadora de veículos e alugar um veículo deteriorado, né? Com mais de, enfim, 2 anos de uso. Imagina, né, enfim, a rotatividade desse veículo com diferentes motoristas, enfim. Então, é natural, uma consequência da atividade de locação da apelante, que ela precise alienar esses veículos, mas como essa alienação, ela não tem um caráter de venda de veículos, ela tem um caráter de desmobilização do ativo fixo, do ativo mobilizado da apelante. E isso é em função da atividade dela desenvolvida de locação de veículos. Né? Isso tem um impacto, excelências, no próprio reconhecimento contábil desses veículos, e que é o que os apelados eles ignoraram em absoluto. Eles partem de uma premissa absolutamente equivocada. Fato é que esses veículos, quando adquiridos, porque são destinados à atividade principal de locação de veículos, eles são escriturados contabilmente, não como estoque, porque quem faz venda precisa ter estoque. A apelante não tem estoque. A apelante, ela registra esses veículos no seu ativo imobilizado, né, de acordo com a legislação, a lei das SAs, de acordo com o CPC 27, que é o pronunciamento que rege, né, enfim, as regras de contabilidade no nosso país. Esses veículos eles são registrados no ativo imobilizado da empresa e a regra para registro contabilmente de um bem como ativo mobilizado é que necessariamente esse bem seja destinado à atividade principal da empresa. Se esses bens fossem adquiridos pela apelante para mera venda de veículos, revenda de veículos, eles jamais poderiam ser contabilizados como ativo mobilizado. Eles deveriam ser reconhecidos, né, enfim, contabilmente como ativo circulante, e aqui estaríamos falando de estoque, para revenda. E a consequência principal do registro desses veículos no ativo mobilizado e posterior desmobilização, e aqui a gente chama de, o nome técnico é desmobilização do ativo fixo, né? A principal consequência, em termos práticos, aqui é que aqui não estamos falando de mercadoria, não estamos falando de venda. Estamos falando apenas de uma alienação de veículos para a renovação da frota. Aqui, excelência, nós estamos tratando de uma empresa que, né, enfim, o processo que envolve sobre a possível interdição de uma empresa que não estaria desenvolvendo atividade indicada no alvará de funcionamento de locação, mas sim estaria desenvolvendo uma atividade de venda, ou seja, atividade diversa do alvará de funcionamento, mas nós estamos tratando de uma empresa que sequer é contribuinte do ICMS. E aí, para a gente falar de venda, a gente teria que estar falando de ICMS. Né? Fato é que não há o ICMS aqui, e isso muito já se questionou, excelências. Por quê? Porque aqui precisa ser analisada a característica específica da atividade de locação. A atividade de locação ela precisa dessa renovação constante de frota, porque, como eu mencionei, ninguém gosta de alugar um carro deteriorado. Né? E os próprios estados, né, no âmbito do CONFAS,
que é né, enfim, aonde os estados uniformizam as regras de tributação de ICMS, enfim, inclusive de obrigações acessórias e tudo que envolve a obrigação tributária a nível nacional dos estados, já se analisou essa questão, essa necessidade constante de renovação de frota pelas locadoras de veículos que não são contribuintes do ICMS. E há o convênio 64 de 2006 aqui, onde se ficou definido que, quando essa desmobilização do ativo fixo acontece depois de 12 meses da aquisição desses veículos, há sim aqui caracterizada a desmobilização do ativo fixo. Então, o que se definiu no âmbito do CONFAS é que, se é respeitado esse período de 12 meses, não há como se falar de uma distorção aqui, né, enfim, desses conceitos contábeis e caracterização de venda. E é o que a apelante faz. A apelante ela só desmobiliza o ativo fixo dela após 12 meses da aquisição desses veículos. Esse convênio já foi analisado pelo STF, do tema 1012 de repercussão geral, aonde se validou a constitucionalidade desse convênio e se definiu, o STF disse que, de novo, quando essa desmobilização do ativo fixo acontece depois de 12 meses da aquisição desses veículos das montadoras, não há incidência do ICMS. Então, por que aqui, nesse caso, a AGFIS, né, enfim, que é a autoridade do município de Fortaleza, que fiscalizou e lavrou esse auto de interdição, poderia, para fins de alvará de funcionamento, entender que a empresa estaria fazendo venda de veículos, quando a atividade principal dela é locação de veículos, nunca deixou de ser, quando esses veículos são destinados, são registrados contabilmente no ativo mobilizado da empresa, e quando essa alienação desses veículos respeita o período mínimo de 12 meses, que já é disposto pelo convênio 64 e já foi reconhecido pelo STF. Aqui, Excelência, a gente pode até, enfim, não, existe uma loja Unidas Seminovos, então poderia estar sendo realizada venda ali, né? E a gente precisa aqui se ater aos conceitos corretos aqui para a gente definir, verificar o impacto que a gente tem em termos práticos, né? Mas fica mais fácil, por exemplo, se a gente pensar, fazendo uma equiparação aqui, que ela é cabível, de fato, porque a regra contábil é a mesma. Por exemplo, se a gente pega uma indústria como a Johnson Johnson, né, e quando ela tem um maquinário para, enfim, eventualmente fazer fralda, nem sei se a Johnson Johnson, confesso que faz mais fralda, mas, enfim, só a título de exemplo, é que ela adquire esse maquinário, ela vai ter um período, né, uma vida útil definida, que é muito maior aqui do que o veículo, e quando, eventualmente, aquela vida útil para a Johnson Johnson ela se encerra, mas que aquela máquina ela ainda é passível de utilização e a Johnson Johnson eventualmente aliena, né, enfim, desmobiliza esse maquinário do ativo imobilizado, ninguém aqui vai falar que a Johnson Johnson está fazendo venda de maquinário que ela, de um dia para o outro, se tornou uma revendedora de máquina, né? Aqui, o exemplo é exatamente o mesmo, né? Enfim, esse racional deve ser aplicado aqui para a apelante. A apelante, só que a questão aqui é que, pela característica específica da atividade de locação, a gente não fala de um maquinário, a gente fala de vários, né? Porque a gente fala de vários veículos, porque é uma das maiores empresas de locação, enfim, a segunda ou a terceira maior empresa de locação do país. E o volume de maquinários, né? Enfim, os veículos que ela precisa adquirir é muito grande e que ela precisa também alienar para desmobilizar do ativo fixo também é muito grande, né? Mas fato é que jamais houve alteração da atividade principal. O lucro, né, enfim, da apelante, ela decorre da atividade de locação, enfim, ele é todo, a empresa ela não se desconfigurou a atividade de locação para se tornar uma mera revendedora concessionária de veículos, né? Enfim, com todo respeito às concessionárias de veículos, mas não é a atividade principal aqui desenvolvida pela apelante. E aí, a partir dessa análise rasa, né, enfim, porque não há no ato administrativo que previa, né, enfim, que objetivava a interdição da apelante, não há nenhuma análise, né, enfim, de eventualmente desconstituir essa atividade principal, porque aqui nós estaríamos falando, inclusive, né, enfim, de fraude, porque teria que haver uma alteração de KNAI no cadastro CNPJ, deveria haver, inclusive, uma inscrição estadual dessa apelante, né, enfim, no estado do Ceará. Inclusive, ela deveria ser contribuinte do ICMS, porque aí aqui a gente estaria abrindo um leque, né, de discussão se a gente trata essa empresa como mera revendedora de veículos para fins de funcionamento do estabelecimento, a gente tem que analisar todas essas outras consequências, né? Então, a realidade dos fatos aqui tratados no mandado de segurança e na apelação, excelências, é que
a Apelante não é revendedora de veículos, ela não faz venda de veículos, ela é uma locadora de veículos, que ela faz desmobilização do ativo fixo, observados 12 meses, tudo isso foi demonstrado no mandato de segurança, mas enfim, que acabou, a sentença, ela parte de uma premissa que ela menciona a foto da empresa como Unidas Seminovos, e ela conclui que essa empresa se tornou uma revendedora de veículos. Então, são todos esses fatos que estão delineados na apelação, e por isso já concluo aqui a minha sustentação oral, excelente, pedindo, né, pleiteando pelo provimento dessa apelação, para que seja afastado esse ato administrativo de interdição do veículo, porque a premissa da qual ela parte é absolutamente equivocada. Nós estamos tratando aqui de uma empresa locadora de veículos, cujo alvará de funcionamento que foi expedido pelo município de Fortaleza em dezembro de 2019 é para o desenvolvimento de atividades de locação de veículos e que ela está correta. Né? Enfim, a alienação desses veículos é uma consequência da atividade de locação. Agradeço a atenção. Encerro. Obrigado, doutora Gabriela. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma manifestação? Não, eu mantenho a decisão que submeti a Vossa Excelência. Ok. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 200, apelação civil 020, 06, 80, dígito 87.2022. Apelante, Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará, Simpol. E apelado do Estado do Ceará, da relatora desembargador Luciano. Então, tem dois advogados aqui habilitados, doutor Rômulo e doutor Paulo Sérgio. Qual deles? Ok. Doutor Paulo Sérgio, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos. Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues. Ao eminente aqui presente, de forma virtual, claro, o representante do Ministério Público. Eu costumo dizer, embora estamos em polos diversos, mas buscamos sempre a justiça. As demais desembargadoras aqui presente, uma Câmara forte, composta por uma maioria de desembargadoras. E eu faço duas considerações, Vossa Excelência me permitir, que esse representante do Simpol, advogado, fica muito envaidecido e honrado de estar aqui presente nessa Câmara aqui tão respeitada. Como também, com todo o respeito que eu tenho para essa Câmara, que Vossa Excelência já deve ter cadeiras cativas nos tribunais superiores. Excelência, o Sindicato dos Policiais Civis impetrou uma ação de obrigação de fazer, assim, de alguns valores que são pedidos de forma retroativa da data de 2021, janeiro de 2021 a outubro de 2021. Foi-se pedido a progressão de nível de policiais civis entre as datas 2019 e 2020. Então, se pediu a progressão com os seus valores de seus subsídios, conforme o nível do funcionário público policial civil. Veio a lei complementar 215/2020. Ela veda, época de pandemia, interiorizar a saúde financeira do Estado. Então, ela vedava as suas progressões e os seus pagamentos, a parte financeira. Em outubro de 2021, houve a portaria 844/21, na qual o nosso ilustre governador deu
todas as progressões de níveis para os policiais. Apenas vetou a parte financeira, baseado na saúde do Estado, no período de 2019 e 2020, abril de 2019 a abril de 2020. Então, o sindicato, ele não requer os valores de subsídio entre esses 2019, esses anos 2019 e 2020, porque a própria lei complementar, ela vedou tanto progressões como a parte financeira. Mas, através de uma portaria, ratifica aqui novamente, a 844/2021, o nosso ilustre governador deu todas as progressões livres e vedou a parte financeira. O que é que essa ação traz? Qual foi o pedido do Sindicato dos Policiais Civis, Simpol? Que fossem pagos salários conforme a progressão dada, tá? Conforme a portaria, de janeiro de 2021 a outubro de 2021. Não está se pedindo aqui, excelências, os valores de 2019 a 2020, que seria o direito das progressões que foram dadas em outubro de 2021, porque a lei, ratificando mais uma vez, ratifica. Então, excelência, foi impetrada a ação, o juiz de piso, em sua respeitosa sentença, julgou improcedente esse pedido. Então, nós impetramos o recurso de apelação, querendo aqui que Vossas Excelências reconheça o recurso e dê provimento, reformando, como eu já disse, a respeitosa sentença do juiz de piso. Então, Excelências, o que se quer é só esse retroativo de janeiro de 2021 a outubro de 2021, por causa da portaria na qual deu direito aos policiais civis, né, aos funcionários aí de segurança pública aí que tanto nos ajuda e nos defende aí de situações contra a sociedade. Então, Excelência, não mais delongas, Vossa Excelência já deve ter aqui numa breve explicação que se pede os valores de janeiro a outubro, retroativos à portaria que saiu em outubro. Não os valores de 2019 a 2020. O nosso ilustre governador deu a progressão de nível, mas vedou a situação de subsídio, de pagamento de salários, por causa da lei complementar. Não estamos aqui nem discutindo a lei, se ela é constitucional ou inconstitucional, algo parecido. Mas sim só o pleito desses valores retroativos à portaria. Então, Excelências, o pedido da apelação é que Vossa Excelência reconheça e dê provimento, e é a reforma da sentença respeitosa do juiz. Obrigado, doutor Paulo Sérgio. Embaixador Luciano, Vossa Excelência, quer fazer alguma consideração? Não, senhor. O senhor pode proclamar o resultado, presidente. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 1, é a apelação civil 0275654, distro 66.2020. Apelante do Estado do Ceará, apelada Maria Ivaneide do Nascimento Silva, relativa a doutora Rosa Mendonça, na sessão precedente, dia 6 de fevereiro, a relatora proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação civil, e eu então pedi em vista e apresentei um voto divergente para dar provimento integral ao apelo do Estado do Ceará, considerando que o detento morreu de causas naturais,
ele foi atendido nas dependências do presídio, ele foi depois transferido para o Hospital de Itaitinga, ele recebeu assistência médica e ele morreu, ele tinha um diagnóstico procedente de tuberculose e morreu no período da pandemia, né? Então, eu não vi um ato de qualquer agente estatal que fosse determinante para o óbito do detento. Por essa razão, eu dei provimento ao apelo para julgar improcedente o pedido de reparação de dano moral. E eu indago agora como vota a desembargadora Vilauba. Ilustre colega, né? Doutora Rosa. Com todas as linhas, eu tenho que acompanhar o voto divergente. Não há nada, né, que se possa, sabe, autorizar, né, o ente público. Ele realmente tinha o problema da tuberculose, mas o falecimento aqui, segundo consta, né, foi causado pela Covid. Do mesmo jeito que tantas outras pessoas em hospitais, né, particulares, como bem ressaltou o desembargador Washington, né, faleceram também. Então, eu tenho que acompanhar a divergência. Então, a desembargadora, você não tem condição de votar ou deixamos para a próxima sessão, desembargador Luciano? Eu gostaria, eu não tive acesso ao processo, então ficaria para a próxima sessão. Ok. Então, fica adiado e retomaremos no dia 27 com o quórum ampliado. Eu chamo agora o item 2, o agravo de instrumento 063-6026, dígito 37.2022, em que é agravante Roberta Laiana Gomes de Melo Monte, ME, e agravado o Estado do Ceará. E aqui é aquele outro caso de licitação, né, que eu divergi da relatora. É um caso em que o Estado do Ceará ampliou o alcance da punição aplicada pelo Estado da Paraíba para não permitir a participação da microempresa na licitação aqui no Ceará, por conta dessa punição lá, restrita ao Estado da Paraíba. Então, eu votei pelo provimento do agravo e agora eu indago a desembargadora Vilauba como é que ela vota. Senhores, e até, digamos, eu fui ler uma decisão do ministro Herman, e tem, né, lá num parágrafozinho, quando esse ato de licitação, né, da pessoa que realmente ficou condenada, digamos assim, a não participar, a punição administrativa, quando ele gera um grande prejuízo à administração, né? E, nesses casos, a gente não encontra qual o prejuízo que essa empresa, né, gerou de tão grande administração pública. Em comparação, a empresa deixando de licitar é um prejuízo muito grande. Né? É um prejuízo muito grande. Verdade. Então, eu voto na mesma linha de pensamento. Então, agravo também, né? Desembargador, agora, a senhora falando do voto do ministro Herman, quando gera um grande prejuízo, e eu me lembrei do meu tempo recente de presidente do tribunal, em que me traziam decisões aplicando essas punições. E, no mais das vezes, a empresa participava da licitação, na hora de apresentar a proposta, ela não tinha condição de honrar aquilo, né? Exato. E a administração é obrigada a punir a empresa. Não houve nada de, digamos, ilícito, não trouxe prejuízo à administração, nada que desabone a empresa. Né? Aquela de honrar aquilo que foi proposto lá atrás. E, às vezes, a licitação demora. E nós estamos num país em que temos um processo inflacionário, temos problemas de fornecimento de componentes para montagem de equipamentos e máquinas, né? A pandemia desestruturou a cadeia produtiva brasileira. Então, isso é comum demais. Aqui na administração do Tribunal do Ceará é comum demais se aplicar essa punição. O desembargador Joriza participou da administração que findou agora em janeiro, e deve ter visto essas situações. Quer dizer, mas é uma punição
que é a obrigação da administração, tem que punir, e normalmente se aplica uma punição de 2 meses, 4 meses, e restrita aquela unidade da federação. Bom, vou proclamar o resultado. Agravo instrumento conhecido e provido. A decisão é por maioria vencida a relatora. Nós temos um outro processo, o item 3, apelação civil 091-5995, distrito 95.2014. Apelante GNG Construções e Comércio Limitada e apelado do Estado do Ceará. Relatoria da desembargadora Verisa, que na sessão do dia 6 de fevereiro, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação civil. Eu pedi vista e apresentei voto divergente no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo. A doutora Rosa Mendonça, juíza convocada, acompanhou a relatora. Então, esse processo vai para o quórum ampliado e deverá ser concluído o julgamento, ter seu julgamento concluído no dia 27 de fevereiro. E tem mais aqui 2 processos. Tem um que eu pedi em vista, o 59, o agravo interno civil, 063-4007, de 58.2022, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado Paulo e Vitson Souza dos Santos, da relatoria da doutora Rosa, que votou no sentido de negar provimento ao recurso do Estado do Ceará. Eu, então, pedi vista e vou trazer meu voto na próxima sessão. E eu chamo o item 108, apelação civil 020, 06, 60, distrito 80.2022, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Francisca Zita dos Santos, da relatoria da doutora Rosa. Nesse caso, eu vou ter que abrir aqui o processo, só um minutinho, por favor. Eu acompanhei a relatora, foi isso? Ah, sim. A doutora Rosa votou pelo conhecimento e desse provimento, mantendo a sentença. Como vota, Vossa Excelência, desembargadora Vilauba? Senhor presidente, eu estou com um processo muito similar a este aqui, então vou pedir vista. Ok. Certo? Vista concedida, julgamento adiado. Bom, processos que foram adiados. Eu chamo o item 7, agravo instrumento 063-3016, distrito 82.2022, agravante Estado do Ceará, agravado Antônio Breno Pereira Souza. O 151 é da relatoria da desembargadora Vilauba. O 151, apelação renúncia necessária, sequência de 30, 9232, distrito 45.2017. Remetente de marca de boa viagem. Apelante, Instituto de Previdência do município de Boa Viagem. E apelada Consuelo André de Sales, da relatoria da desembargadora Joreza, também adiado. O item 198, apelação civil, sequência de 30, 2692, dígito 15.2013, apelante município de Hidrolândia, apelada Rosa Maria Vieira Abreu, da relatoria do desembargador Luciano, também adiado, os 3 por indicação da relatoria. E retirados de pauta, o item 6, agravo instrumento 063-1994, distrito 8.6.2022, agravante, CIF 5 gerações e comercialização de energia SA, e agravado do Estado do Ceará, da desembargadora Vilauba, e o item 5.2, embargo da declaração civil 008-4111, distrito 96.2005, embargantes do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, embargado Antônio Lisboa Bezerra da Silva, também retirado de pauta. O 137, apelação civil, sequência de 3 zeros, 4428, distrito 90.2010. Apelante, Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, e apelado, Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria do desembargador Luciano.
Esses foram retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores. Os demais processos foram apreciados no decorrer da semana, e eu indago a desembargadora Vilauba se ela mantém todos os votos manifestados no sistema de voto antecipado. Mantenho, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Vossa Excelência mantém os votos? Mantenho, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Jorisa. Mantenho, presidente. Doutora Rosa Mendonça. Sim, excelência, mantenho. Então, todos esses processos, eu também mantenho os votos que manifestei previamente, todos esses processos já estão julgados e terão seus resultados publicados logo após a sessão. Há algo mais a tratar? Senhor presidente, Pois não. eu gostaria, nesse momento aqui que estamos, né, só nós, né, Davi? Ainda não. Não, ainda não. Nós estamos com a sessão aberta. Ainda estamos, né? É. Com a sessão aberta. Então, Vossa Bom, Excelência. nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.